Galera, bom dia! Estamos iniciando mais um episódio do Caminhada Cast. E hoje nós estamos com uma pessoa muito especial. Nós nos conectamos muito na missão Estados Unidos e hoje já viramos sócios do nosso Grupo Energy. Temos uma parceria de filhas e agora sim, com vocês, Fernanda Spanner. Bom dia, São Paulo! Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Só o Hugo para me fazer vir andar, caminhar num sábado de manhã. Mas estamos aqui, é um prazer, a sua companhia para mim sempre é um prazer. Obrigado, Fernando, por você ter aceitado esse convite, desse podcast disruptor, o que é completamente diferente do que o normal está acontecendo. E vamos caminhar? Vamos sim. Então vamos. Mas olha, para ser diferente tinha que ser com você mesmo, porque sua criatividade eu fico impressionada, viu, Hugo? Ah, obrigado. Cada vez que eu vejo uma história, um story seu, um feed, eu falo, não, o Hugo é muito criativo, de onde ele tira essas ideias, né? É assim mesmo, a gente fica, tentando ser o diferente para ser melhor. Para ser visto também, para ser notado, para ser reconhecido. É isso mesmo. Fernanda, me conta aqui. Como que você começou essa jornada de ir para os Estados Unidos? Como que você teve essa brilhante ideia de ir para lá e empreender na área de contabilidade? Eu trabalhava aqui, eu já era empreendedora aqui, eu era funcionária pública na Câmara Municipal e eu resolvi abrir um restaurante. Nessa época, eu até brinco que o restaurante deu tão certo, que eu quase sofri um burnout. Nossa Senhora! Eu fiquei muito estressada, era muito trabalho na época, eu fiquei bem ruim mesmo. E aí a gente decidiu passear nos Estados Unidos para desestressar. Eu vendi essa parte do meu restaurante e resolvi ir para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu tinha em mente que eu já queria sair do ambiente que eu estava aqui no Brasil, da cidade que eu estava, da situação que tinha acontecido. Sabe quando parece que vai acontecer alguma coisa se você continuar do jeito que você estava? Você tinha que mudar, é um sentimento interno? Sim. Aí eu fui para os Estados Unidos passear, cheguei e falei, olha, se eu conseguir trabalhar aqui, mesmo que seja um trabalho simples, eu vou ficar uns 6 meses aqui para descansar. Então eu tirei uns 7 meses sabático ali para entender, me reconectar comigo mesma, para entender o que eu queria fazer depois disso. Nesses 7 meses, eu fui gostando de ficar lá e resolvi aplicar para o meu visto. Eu apliquei e quando o visto saiu, eu falei, bom, se eu quero ficar aqui, eu gostei de ficar aqui, eu vou então começar a trabalhar na minha área. Foi onde eu trabalhei num escritório de contabilidade, nessa época eu trabalhava na Flórida. Aí depois eu fui convidada para ir para um escritório de contabilidade em Nova York. Olha, Nova York eu me encontrei demais. E aí depois que eu aprendi, que eu tirei minhas licenças, aí eu decidi abrir meu próprio escritório. Nossa, que história bacana, olha só, Um momento de relaxamento se descobriu fora do país. Não, eu falo que eu gosto de trabalhar, eu sou uma pessoa que realmente gosta de trabalhar, eu gosto muito do que eu faço. E aí, quando eu resolvo relaxar, eu consigo montar uma empresa, mudar de país. Olha só. Quando a mente fica vazia, quando a mente fica descansada, que você tem suas melhores ideias, E ter ido para os Estados Unidos, vendo a situação que eu estou hoje, foi a melhor ideia que eu tive e a melhor situação que eu podia encarar naquela época. Olha que bacana. Olha para você ver. Foi para os Estados Unidos para fazer um período sabático e acabou ficando para sempre. E agora é uma das maiores contabilidades que temos lá nos Estados Unidos. Fernanda, vamos lá. E aí? E agora? Você já está lá? Qual que é o seu posicionamento como contadora dentro dos Estados Unidos?
Olha, eu quero virar referência de contabilidade para brasileiros nos Estados Unidos. Eu quero virar, não, eu acho que a gente já é referência. No começo, quando eu abri meu escritório, eu percebi que os brasileiros nos Estados Unidos eram muito mal assessorados. Apesar de ter vários profissionais da área, tem muito pouco profissional que entende as duas legislações, Sim. tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. E foi isso que me fez despertar para abrir o meu próprio escritório. Então, quando eu abri meu escritório, isso foi voltado para atender as necessidades do brasileiro nos Estados Unidos. E também o brasileiro que está no Brasil e quer investir lá. Então, eu me especializei nesse tipo de tributação, no Brasil e nos Estados Unidos. Olha que bacana essa conexão, né? Exato. Entendeu o processo de lá, começou a fazer esse crescimento tanto lá quanto aqui e hoje já virou referência lá nos Estados Unidos. Essa é a ideia, que a gente seja a referência. Talvez a pessoa nunca tenha feito um serviço comigo, nunca tenha contratado a minha empresa, mas eu quero que em algum momento, se ela pensar Estados Unidos, que ela lembre de mim, porque eu tô lá para ajudar. Foi assim que a gente começou e é assim que a gente quer continuar, ajudando brasileiros que querem morar ou já moram, querem investir nos Estados Unidos. Pensou Estados Unidos, eu quero que lembre de mim. Aí, pronto. E aí, galera, vocês estão entendendo? Pensou nos Estados Unidos, lembra de Fernanda Spana. Ela é a sua melhor opção de investimento e moradia nos Estados Unidos. É isso. Acompanhe aí. Fernanda, aqui no Brasil nós temos uma dificuldade enorme de contratação. E lá nos Estados Unidos, está no mesmo patamar? Tem sim muita dificuldade para você contratar, né, pessoas nos Estados Unidos, só que a regra de contratação nos Estados Unidos é diferente. A gente tem sim algumas regras que a gente deve seguir, mas aqui no Brasil parece que a carga é muito pesada, né? A carga tributária brasileira é muito complicada. Na questão da contratação mesmo, da folha de pagamento, né? Da férias, do 13º, de ajuda com alimentação, vale transporte, né? Aqui tem várias coisas que você tem que oferecer para o seu funcionário, obrigatórios. Diferente lá nos Estados Unidos, que você pode sim oferecer esses benefícios para o seu funcionário, só que é opcional. Então, Hugo, o que acontece lá para a gente reter o nosso funcionário quando ele é um bom funcionário? Você vai contratar esse funcionário, ele é bom lá na sua empresa, ele está exercendo um bom trabalho, eu vou te dar férias remuneradas, porque eu não preciso dar férias remuneradas, mas aí dentro da política da minha empresa eu ofereço férias remuneradas porque eu quero ser uma empresa melhor para o meu funcionário, uma vez que ele é um funcionário melhor também. Olha, e aí bacana. Eu quero, eu vou te dar transporte, um vale transporte para você se locomover, porque eu quero que você fique comigo. Lá a gente tem uma sexta-feira por mês é folga para os funcionários. Por quê? É obrigatório? Não é obrigatório. Eu quero manter esse funcionário lá porque ele é um bom funcionário. Então, você dá os benefícios conforme o seu funcionário ou funcionário vai crescendo na empresa e dando benefícios para a sua empresa também. Então, a gente usa esses benefícios para manter um bom profissional. E o profissional que não é bom, infelizmente, não precisa ficar no nosso quadro, né? Sim. Nosso quadro de funcionários. E aí ele vai tentar alguma coisa que ele goste mais para se esforçar um pouco mais. Pode falar? Não, pode falar. Em contrapartida também, o funcionário que está lá e ele é um bom funcionário, ele vai procurar por empresas que tenham mais benefícios, né? Então, nada é obrigatório, mas o funcionário, ele sabe do seu valor, ele vai chegar numa empresa e vai falar: quais os benefícios vocês têm? Não tenho benefício nenhum. Ele fala: não, eu estudei, eu trabalho, eu sou um bom funcionário, eu quero um benefício, eu quero umas férias, eu quero poder sair numa sexta, eu quero poder ter vale transporte, férias remunerada, né? Que férias tem. Então, por outro lado, o funcionário também pode escolher a empresa através dos benefícios. Olha que bacana. A gente entende que aqui no Brasil isso tudo é uma obrigatoriedade. Sem isso, o empresário é punido. E lá nos Estados Unidos isso vira um benefício
para que os colaboradores se empenhem mais dentro do serviço. Olha que interessante, isso aí é uma cultura que, se aplicada no Brasil, nós teríamos muito problema, porque aqui as pessoas já entram só pensando nos benefícios e não pensando, às vezes, na colaboração da empresa. Sim. Isso é muito bacana, olha que interessante. Tem grandes empresas, Hugo, que oferecem até plano de saúde, tem empresas que oferecem a previdência privada, então a empresa paga uma parte da previdência privada e o funcionário a outra parte, entendeu? Então, tudo isso são benefícios para você manter o seu funcionário. Olha que bacana, isso é muito importante a gente entender, porque às vezes as pessoas saem daqui do país e vão para um país fora e não entendem como que é o funcionamento lá. E chega lá, acha que é explorado, e não, é uma cultura mesmo. É uma cultura, é a cultura dos Estados Unidos, é realmente isso. E a cultura é diferente, é tão diferente que o americano, que já sabe como é essa dinâmica, por exemplo, vai ficar grávida, né? Eles já se planejam para que a esposa, o marido possam ficar fora do trabalho num grande período de tempo, porque a licença maternidade é bem curta, não é igual no Brasil. Então eles já se programam de uma forma que eles podem ficar o tempo que eles quiserem fora, né, cuidando do filho nesse período, com o próprio dinheiro que eles guardaram. Sim. Fernanda, nós já estamos fazendo a caminhada, já tem um tempinho. Vamos dar uma parada para tomar um cafezinho? Nossa, eu vou amar tomar um cafezinho. Então vamos tomar um café. Então, Fernanda, agora aqui, né, já fizemos nossa caminhada, agora vamos nos deliciar com o café. Me conta aí, qual que vai ser, a partir de agora, os seus projetos futuros? Olha, agora a gente está com vários projetos, né, Hugo? A gente tem o selo. Lembra que eu falei que eu quero ser referência desses brasileiros nos Estados Unidos? A gente começou como uma empresa que atende brasileiros com a demanda nos Estados Unidos. Então, continuando com essa ideia de ajudar os brasileiros com um atendimento qualificado nesses serviços, a gente criou alguns produtos. A gente tem o selo, que é para contadores que estão no Brasil, mas querem ter a oportunidade de oferecer serviços para os seus clientes nos Estados Unidos. Então eu pensei, se você é um contador, você atende uma pessoa aqui, essa pessoa vai comprar, vai investir nos Estados Unidos, vai comprar uma casa, precisa abrir uma empresa, por que você não pode continuar esse atendimento? Claro. Hoje o que acontece? Você atende esse cliente com a demanda brasileira dele e fala, olha, eu não consigo te ajudar nos Estados Unidos. Chega lá e procura um contador. Você pode até me indicar para ser o contador, né? Se a gente tiver um relacionamento. Mas não é o que acontece normalmente. Normalmente você vai falar, eu não consigo te atender lá. E aí eu pensei, por que não você poder dar continuidade nesse atendimento? Então o selo é justamente para isso, para que esse contador possa atender esse cliente na demanda completa, aqui e nos Estados Unidos. É uma oportunidade para elevar o nível desse escritório e para a gente continuar atendendo brasileiros com serviço de qualidade lá, através desses contadores aqui no Brasil. E a gente tem também o produto de quando a pessoa quer se mudar. E aí pode ser um contador, um empresário, um investidor. A gente tem os 3 modelos de negócio dentro da nossa franquia. Você se muda do Brasil para os Estados Unidos, já com um modelo de negócio rentável, que é o seu próprio escritório de contabilidade lá. E ainda segue o nosso um plano de negócio para te ajudar na sua aplicação imigratória. Então você não vai para os Estados Unidos morar ilegal ou ficar fora de status lá. Acompanhe um plano imigratório no qual você pode fazer essa aplicação,
obter o green card ou obter a residência legal nos Estados Unidos para poder começar a trabalhar e investir no seu próprio escritório de contabilidade lá. Veja que bacana, hein? Nossa, esse produto é muito bom. Esse está com bastante procura e para você ter uma ideia, no estado da Flórida a gente já está esgotando. Se eu não me engano, faltam 2 só para o estado da Flórida que já foram vendidas todas. Olha que bacana, estado da hein? Flórida. Então... Ô, gente, aproveite, hein? Olha só, hein? Faltam 2 para ir para a Flórida e praticamente definitivo, né? Sem problema com a imigração, morar lá. Olha que sonho! E ainda mais empreender nos Estados Unidos. Essa mulher é um espanto, né? É um estouro. E sabe que lá também, pensando em tudo isso, sempre a mesma ideia, né? Do que eu posso fazer para melhorar o setor contábil nos Estados Unidos. Então, eu montei também, eu sou sócia fundadora e agora presidente da Associação Brasileira de Contadores e Preparadores de Impostos nos Estados Unidos. Então, a gente montou pensando em capacitar pessoas que querem trabalhar com contabilidade nos Estados Unidos, treinar, ajudar nas licenças que essa pessoa precisa para que esse profissional possa oferecer um serviço de qualidade nos Estados Unidos. O que eu vejo acontecendo hoje é várias pessoas que acham que pode declarar um imposto de renda, que sabem declarar um imposto de renda e na realidade não sabem como cumprir com todas as regras da Receita Federal dos Estados Unidos. E aí leva uma fama de brasileiro que fez errado. Então, eu não quero que isso aconteça lá. Eu quero ajudar os brasileiros a investir, mas também quero ajudar você que quer ser um profissional de contabilidade nos Estados Unidos através da nossa associação. Então, qualquer pessoa que seja da área pode se associar se tiver ideia de lá. A gente tem curso, a gente tem eventos, inclusive nosso evento que vai acontecer em outubro agora é através da associação. Então, nós fazemos o que podemos para capacitar esse profissional para ele atender bem e fazer um serviço qualificado também. Ah, que bom. Viu, gente? É muito fácil empreender nos Estados Unidos. É só procurar a pessoa certa, no momento certo, e aí você consegue. E aí é isso que a gente vê, que as pessoas não entendem. Que ir para os Estados Unidos só de uma forma ilegal, só de uma forma que não por fora. Não, tem como ir certinho e empreender. Olha que maravilha. Fernanda, vamos lá. Família. Sua família te acompanhou? Como que foi a ida da família? Eles estão com vocês? O que fazem? Olha, primeiro foi eu e meu marido nos Estados Unidos, né? Quando a gente foi. Porque era uma viagem a passeio. Era um descanso. Era um descanso. Quando a gente realmente decidiu ficar, aí eu trouxe meus filhos. Isso demorou uns 3 meses para a gente conseguir com que eles fossem mudar a escola, né? O período escolar lá é diferente daqui. Então ele não é de janeiro a dezembro. Os estados... Cada estado tem o seu período específico, mas geralmente é de agosto a julho. Então a gente tinha que esperar as crianças terminarem o primeiro semestre aqui para poder ir. Então eu fui em fevereiro, quando foi em torno de junho, julho, eles foram para lá e quando a gente já tinha decidido, né? A gente quando se mudou, a gente mudou para a Flórida, numa cidade chamada Boca Raton. Então, as crianças chegaram lá e já foram matriculados na escola, né? Já começaram a se envolver com a comunidade brasileira, iam jogar futebol. Então, eles tiveram um período ali muito curto de adaptação. Em 1 mês, eles já estavam totalmente adaptados. Eu lembro um período muito legal que a gente matriculou os meus filhos na escola e o mais novo, eu cheguei e falei, e aí, como que tá, né, a escola pra você? Aí ele falou, mãe, eu odeio esse lugar, eu não entendo nada que o professor fala, eu quero ir embora. E aí eu até fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, será que eles vão se adaptar? Isso foi na primeira semana. No primeiro mês, eles já jogavam futebol, eles já tinham a rotina deles, eles já amavam a escola, já gostavam, eles começaram a estudar numa escola tão grande que o professor tinha que pegar um carrinho de golfe para ir de uma sala para outra. E aquilo tudo foi impressionando eles. Eles iam para a escola no ônibus amarelo, como eles viam na televisão.
Então, tudo isso foi impressionando eles e eles ficaram admirados com isso e começaram a gostar dos Estados Unidos. Gostaram tanto que quando eu me mudei para Nova York, ficaram emburrados de novo. Aí, não, você coloca a gente na Flórida, que tem todo o espaço do mundo, aí você se muda para Nova York, mãe, a escola parece um presídio, porque é para cima, né? Lá era um campo de golfe a escola, e aqui em Nova York já era um prédio, muito frio, eles já vieram na neve, e aí foi muito mais difícil a adaptação da Flórida para Nova York do que do Brasil para Flórida. Olha só. Foi muito mais difícil a adaptação. Mas hoje eles estão super bem, sabe? O Lucas, que é meu filho mais velho, trabalha comigo. Oh. Foi muito bonitinho. Esses dias ele fez um vídeo, o vídeo bombou na internet. Olha que bacana. Ele estava no escritório de New Jersey, aí ele falou, olha... Aí filmou o escritório e estava vazio, né? Aí ele, olha, o primeiro a chegar e o último a sair. Porque como a minha mãe diz, eu não sou herdeiro, eu sou sucessor. Olha Esse só. vídeo bombou. Nossa, todo mundo, Fernanda, que gracinha, o Lucas, né? Que menino bom que está trabalhando com você. E ele está super empolgado, ele está estudando lá agora, especializando nessa área contábil também. Eu estou colocando o Lucas para trabalhar em todos os setores, então ele trabalha com contabilidade, depois vai para seguro, depois vai para folha de pagamento, para ele ter uma noção geral também de tudo. E o meu filho mais novo, João, eu coloquei para trabalhar comigo também. E ele, mãe, eu não aguento isso aqui. A minha mão transpira, a minha perna não para de tremer. Mãe, eu não consigo ficar parado, sentado num lugar olhando um computador. E ele não consegue mesmo, ele é mais agitado, né? Ele gosta mais de sair. Eu lembro quando ele era pequeno, que ficava todas as crianças jogando videogame e ele batendo bola lá fora. Ele não é esse tipo de criança de ficar parado, né? E então, para ele, não deu certo. Mas eu acredito que em algum momento a gente vai ter alguma coisa que ele possa fazer, principalmente agora que a gente está com as franquias, então com certeza ele vai conseguir talvez me ajudar visitando essas franquias, né? Tudo tem sua hora. E meu marido trabalha também com construtora, né? Ele trabalha com construção lá nos Estados Unidos, então ele também tenta me ajudar o máximo que ele pode, mas ele tem o trabalho dele e o que é bom, porque daí cada um mantém sua individualidade. Sim. Chega em casa, tem notícia. Se eu tem o que falar, né? Eu já trabalho com meu filho, eu só falo de trabalho. Imagina se todo mundo na minha casa trabalhasse comigo, a gente só ia falar de trabalho, não ia ter outro assunto. Era 24 horas trabalhando. Uhum. É isso mesmo. Mas eles se adaptaram bem, foi um período muito gostoso, né, de descoberta, a gente descobrindo tudo novo, a gente não sabia como eram as leis de trânsito, não sabia como era para emplacar um carro, por exemplo, como tirar uma carteira de habilitação. Nossa. Então foi tudo novo, vai no mercado... qual arroz comprar, qual feijão comprar. Então, assim, foi tudo novo, mas foi um período gostoso de descoberta, né? Como eu estava descansando, foi gostoso também para ocupar minha mente com outros assuntos, outro tipo de coisa, né? Eu lembro que eu ia para a praia e eu falava, aqui no Brasil você vai para a praia, você levar um cooler, parece que era feio, chamavam a gente de farofa se a gente levasse, né? Então lá nos Estados Unidos eu falei, não vou levar cooler, não vou levar nada. Cheguei lá, gente, mas não tem um queijinho pra gente comprar nessa praia, não tem um quiosque pra gente comprar um peixinho frito nessa praia, é totalmente diferente. Aí lá já é cultural você levar sua comida pra praia, tem gente que come pizza, McDonald's na praia, sabe? Então assim, tudo uma descoberta diferente. Não pode beber na rua, você não pode beber na praia, se você for beber você tem que cobrir, você não pode beber na garrafa, assim, a cerveja, por exemplo. Então, toda uma descoberta, mas uma descoberta gostosa, que aos poucos você foi vivendo, convivendo. E eu digo que quando você tá com a sua cabeça feita, da ideia do que você quer, não, eu quero morar... Toda essa descoberta fica linda. Se você tá contra a sua vontade, tudo fica ruim, né? Copo cheio e copo vazio, né? Copo cheio e copo vazio. Mas foi bem gostoso esse período. Hoje a gente já está super familiarizado com os Estados Unidos. Já virou um pouco da nossa cultura também. Eu chego... Vou contar uma outra história, né? Que a primeira vez que a gente estava nos Estados Unidos já há algum tempo. Aí a primeira vez que a gente voltou para cá, os meninos já dirigiam.
Então eles foram dirigir o carro e eu achava super bonitinho, porque tinha a placa de pare, eles iam e paravam, porque nos Estados Unidos é obrigatório você parar, você leva multa se você não parar. Eles iam e ficavam paradinho ali, aí depois eles iam e saíam, levava buzinada nas costas, né? Aí, mãe, por que eles estão buzinando desse jeito, mãe? Aí eu, nada, filho, é que eles não têm paciência. Não contei pra eles que eles não precisavam parar. Tá escrito para, então para, né? E eles paravam, assim, porque eles já estão mais familiarizados agora com a cultura americana do que com a brasileira. Eles foram jovens para lá, né? Eles foram novos para lá, então para eles a adaptação lá foi mais rápida porque eles não sabiam como era aqui. Então foi fácil aprender a primeira vez, né? Não é fácil, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Já estão crescidos, já viraram homens, já estão trabalhando, Sim. deram certo, isso é o que é importante. Sim. Né? A gente sabe que o nosso maior legado é que nossa família dê certo e quando dá a gente fica super feliz e a gente fica assim muito radiante, né? Com que, poxa, o meu legado está sendo construído e está dando certo, isso é que é importante. E sabe que eu tenho um outro projeto agora, e esse projeto foi inspirado em você e na sua filha. Eu pensando no como os Estados Unidos foi bom para os meus filhos, né? O quanto eles cresceram individuais, como um indivíduo mesmo, e vendo o quanto foi prazeroso para mim ter a Melissa lá estagiando com a gente, eu pensei em um novo projeto, mas esse é um projeto social também, né? Eu não vou cobrar por esse projeto, de dar oportunidade para as pessoas que estão estudando contabilidade, deles passarem esse período nos Estados Unidos de 3 meses mais ou menos, para fazer esse estágio. Justamente para isso, para capacitar esses jovens, para esses jovens terem uma oportunidade diferente. Assim como os meus filhos tiveram, eu tive essa oportunidade, meu irmão morou nos Estados Unidos, teve essa oportunidade também. Então, assim como nós tivemos essa oportunidade, dá essa oportunidade para outros jovens também que queiram, né, na área administrativa, financeira, contábil, ter essa experiência. Então, levar essas pessoas para passar um tempo nos Estados Unidos, estagiando no escritório de contabilidade nos Estados Unidos. E isso foi inspirado em vocês. Isso foi inspirado na sua filha, que é uma pessoa maravilhosa, a gente gosta muito. E pensando, poxa, se a gente deu essa oportunidade para ela, ela agarrou essa oportunidade tão forte, né? Ela gostou tanto. Mas é que é uma menina de ouro também. Aí eu falei, por que não a gente transformar isso em um projeto para ajudar outras pessoas também? Então ainda não saiu do papel, está em andamento, mas é uma coisa que a gente, falando de projetos para o próximo ano e para devolver, né? Essa oportunidade que nós tivemos, dar essa oportunidade para outras pessoas também. Viu? Fico feliz disso ter acontecido. Obrigado por ter acolhido a Melissa lá, né? Nós também ficamos muito felizes com esse intercâmbio profissional que teve. Ela amou, tanto que ela amou e já voltou trabalhando para ela e agora é uma colaboradora dela lá. Trabalha no Brasil, ora tá aqui, ora tá lá. Então tá uma coisa assim maravilhosa acontecendo. E para finalizarmos, Fernanda, me conte, por que eles devem te procurar para ir para os Estados Unidos? Olha, tem uma frase que eu carrego comigo, Hugo, e eu replico ela muitas vezes, mas é porque eu realmente acredito nisso. A oportunidade não se perde, ela passa de mão. Isso. As pessoas devem me procurar para não perder essa oportunidade, não deixar essa oportunidade passar para outras mãos, né? Sim. A oportunidade, ela tá lá, ela tá te esperando, a oportunidade está aqui comigo. Quem nunca pensou em se mudar para os Estados Unidos? Quem nunca pensou em ganhar em dólar? Quem nunca pensou em multiplicar fazer o mesmo serviço que você faz hoje, mas ganhar 5 vezes mais? Quem nunca pensou nisso? A oportunidade está aqui, eu estou mostrando essa oportunidade. Não deixa ela passar para a mão de outra pessoa, né? Agarra. Quem nunca pensou em morar fora? Essa é a oportunidade para você morar fora, legalmente, podendo aplicar, podendo morar nos Estados Unidos sem o Trump ficar correndo atrás de você. Essa é a oportunidade. Então não deixa ela ir para a mão de outras pessoas. Ela é sua oportunidade, é o seu momento. Se você está preparado, agarra, porque ela está na sua frente.
Fernanda, muito obrigado por você ter aceito essa participação, né, nessa nossa Caminhada Cast, né? São episódios que estão começando e vamos dar seguimento nisso. E você gostou? Não deixe de deixar a sua curtida, compartilhar e acompanhe com a gente, teremos novos episódios. Um abraço! Evento, e aí no sábado de manhã, o que a gente vai fazer? Correr, bora! Os takes, eu vou fazer uma montagem. Eu falei, você não vai postar isso? Ela não, só pra gente, porque eu tô falando, né? Aí eu engasgo, blá blá blá. Ah! Oi.